Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Observe a equação de formação de etanol a seguir. Pois muito bem pessoal, tá vendo que nós temos essa equação? Então essa equação vai ser o quê? Vai ser a nossa equação global. Lembrando, o que é a nossa equação global? A nossa equação global aqui é aquela que a gente vai ter que chegar, tá? Então nós temos, 2 mols de carbono grafita mais 3 mols de hidrogênio gasoso mais meio mol de gás oxigênio, formando o etanol líquido, tá? Então a gente vai partir desse princípio da formação mais simples, dizendo do etanol. Com base nas equações abaixo que resultam na reação de interesse, calcule o ΔH da reação de formação do etanol. Então, tá vendo que nós temos 3 semi-equações e a gente vai ter que calcular a variação de entalpia, ou seja, o ΔH. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos partir sempre das primeiras, depois segunda, a gente vai fazer passo a passo. E nós temos que chegar nessa equação aqui, tá legal? Então, vamos lá. Deixa eu até escrever aqui, 1, tá? Nós temos grafite, carbono grafite, mais gás oxigênio formando gás carbônico. Tá vendo que, pessoal, nós não temos que ter grafite no reagente e ele tem que ter 2 mols, tá? Então vamos aqui, vamos reescrever. Lembrando, o carbono grafite, ele tem que estar como reagente. Não temos nenhum outro carbono grafite aqui nas 3 semi-equações, se a gente olhar. Então, vamos manter ele como reagente. Mais gás oxigênio formando o nosso CO2 gasoso. Lembrando que os estados físicos da matéria aqui vai importar, tá? Então, e nós temos uma variação de entalpia. Tá vendo que ele está sempre dando por mol, né? Em questão de quilojoules. Então, a gente vem aqui, menos, porque a gente não inverteu, menos 394, o quê? Kilojoule. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Não mudamos o carbono grafite. Porém, todavia, portanto, nós temos que ter quantos mols aqui na equação global de grafite? Nós temos que ter 2 mols. Ou seja, nós vamos pegar essa equação e multiplicar tudo por 2. Até a variação de entalpia. Tá legal? Isso a gente também faz. Então vai ficar como aqui, Vai ficar 2, 2 e 2. Tá legal? Então vamos lá, continuando. 2. Nós temos gás hidrogênio ali como reagente. Aqui, tá como reagente. E aqui, pessoal, nós temos o quê? Nós temos gás hidrogênio como reagente também, mas nós temos 3. A gente vai fazer o mesmo esqueminha que a gente fez na 1. Não vai ficar assim, Então, H2 gasoso mais meio. Eu vou apagar depois isso daqui, tá? Esse meio aqui, tá? Meio de O2 como reagente, formando água. 1 mol de água. Sempre que a formação, pessoal, é sempre de apenas um único composto, tá? Nosso ΔH, que é a variação de entalpia, como a gente não inverteu, né? Vai ficar menos 286 kJ. Só que temos quantos mols na equação global? Não temos 3 mols de gás hidrogênio. Então, 3. Aqui nós vamos apagar. Quanto que é 1 sobre 2? Não é meio? Então, é só a gente multiplicar por 3 aqui. Não vai ficar 3 sobre 2? Ou seja, 1,5. Meio mais meio, 1 mais meio, 1,5. Ou seja, meio vezes 3 dá 1,5. Não vai ficar a mesma coisa que aqui,
3 sobre 2. E 3 mols de água. Então, vamos lá. Terceira. A terceira, pessoal, tá vendo que nós temos aqui o etanol, C2H6O, ó, C2H6O. Ele aqui tá como reagente, mas na equação global ele está como produto. Então, o que nós vamos fazer com essa equação? Nós vamos invertê-la. Então, não vai ficar assim, ó. A princípio, 2 CO2 gasoso mais 3 mols de água líquida, que é importante, formando o nosso C2H6O líquido, que é o nosso etanol, mais 3 mols de O2 gasoso. Apesar de que ficou um pouquinho fora aqui, mas não vai ser o problema, tá? Isso aqui, pessoal, nós temos uma variação de entalpia. Nesse caso aqui, ó, tá vendo? Para decomposição, ou seja, da queima do etanol, ele libera porque tá negativo. Só que nós invertemos. A gente não quer saber da queima, a gente quer saber da formação dele. E nós invertemos a equação de combustão dele. Tá vendo? O C2H6O, que é o etanol, ele tá como produto. E aqui ele tá como reagente. A gente inverteu. Então, nós vamos, o ΔH vai ser invertido. 1.368 kJ. Como nós temos apenas 1 mol de etanol no produto, aqui a gente não vai fazer absolutamente nada mais na equação. A gente não vai multiplicar por nada. Então, vamos verificar aqui, ó, quanto que vai dar essa encrenca. Então, vamos lá. Então, nós vamos somar as equações, tá, entre si, 1, 2 e 3. Tudo que tiver no reagente e tiver no produto, a gente vai subtrair. Se tiver de um lado, a gente soma e mantém do mesmo lado. No caso, se tiver reagente, a gente mantém reagente. Se tiver como produto, a gente soma tudo, né? Se tiver em produto, a gente soma e mantém como produto. Então, vamos lá. Carbono grafite. Nós temos ele em algum outro lugar? Não, né? Nós não temos. Se a gente analisar aqui, a gente não tem. Então, o que a gente faz? Desce ele. Então, vai ficar, ó, 2 carbono grafito. Ou grafite, tanto faz, tá? Agora, pessoal, vem um probleminha aí que a gente vai ter que manejar. Tá vendo? Nós temos o gás hidrogênio. Aqui a gente pode, porque a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Tá legal? Então, o que vai acontecer aqui, ó? A gente pode pegar o O2 ou o H2. Vamos pegar o H2 aqui para ver se a gente tem em algum lugar. Então, ó, eu tenho 3 mols de gás hidrogênio aqui, só que eu também não tenho em nenhum outro lugar. O que eu faço? Desço, então vai ficar, ó, 3H2 gasoso. Mais, então vamos lá. Olha aqui. Agora, que é o oxigênio, que é o gás oxigênio, que ele que vai dar não um problema, a gente vai ter que somar e subtrair. Tá vendo que eu tenho 2 mols aqui de O2. Nós temos 1,5 de O2 aqui como reagente, não tenho? Porque, ó, 3 sobre 2 dá 1,5. Então, 2 mais 1,5, eu tenho quanto? Eu tenho 3,5. Tá legal? Aqui, pessoal, por que eu vou fazer desse jeito? Eu quero que vocês raciocinem comigo. A gente vai trabalhar bastante com fração na lei de Hess. Termoquímica a gente acaba trabalhando bastante. Mas vamos tentar fazer de cabeça essa fração, porque a maioria das vezes, se não for todas as vezes, é sempre dividido por 2. Fica mais simples em relação a isso. Então nós temos, ó, 2, 3 dividido por 2, 1,5. Então 2 mais 1,5, 3,5. Como reagente. Só que aqui, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho 3 mols de O2 como produto. Então, se eu tenho eles em lugares diferentes, a gente vai subtrair.
e o lado que sobrar vai ficar nele. No caso, reagente, se for sobrar no reagente, e se sobrar no produto, vai ficar no produto. Aqui é 2 mais 1,5, 3,5 no reagente. E 3 no produto vai ficar como? 3,5 menos 3, meio. Cortei aqui e cortei aqui. Vai ficar como? Quanto que é meio? 0,5 mais infração. 1 sobre 2. Gás oxigênio. Certo? Então, pois muito bem. Continuaremos. Tá vendo aqui, ó? Nós temos 2 mols de gás carbônico, CO2, como produto, desculpa, nessa equação 1, e gás carbônico na equação 3. Tá vendo que eu tenho 2 e 2? 2 no produto e 2 no reagente. 2 menos 2, 0. Cortei. Então, acabou. Aqui não tem mais nada, tá? Água. Tá vendo que essas multiplicações que a gente fez aqui resultam nesses cortes. A gente tem que ficar esperto, porque sempre tem que bater com a nossa equação global. Então, ó, 3 mols de água no meu produto, aqui eu tenho 3 mols de água no meu reagente. Então, eu corto e corto. Sobrou apenas o que no produto? C2, H6, ó, líquido. Tá certo? Então, ó, a variação de entalpia vai dar quanto? Pessoal, vocês podem fazer da maneira que vocês quiserem. Ah, eu vou pegar esse... Não se esqueçam, né? Outra dica, não se esqueçam. Isso aqui tem que ser multiplicado por 2. É termoquímica, tá? Eletroquímica a gente não multiplica. Aqui a gente multiplica sim, tá? Então, pode fazer. Colocar aqui no canto, né? Menos 394 vezes 2, depois você pode fazer porque menos 286 vezes 3, a gente vai somar tudo isso daqui. Tá certo? Então vamos lá. Pessoal, se vocês tiverem uma calculadora científica, fica muito mais fácil, tá? Porque o que a gente pode fazer? Pegando a calculadora científica, abra parênteses, menos 394 vezes 2, fecha parênteses. Mais, abre parênteses, menos 286 vezes 2, fecha parênteses, mais, a gente pode colocar aqui esse valor, porque mais com mais vai dar mais, na regra matemática. Então, ó, mais 1.368, aperta igual, vai dar quanto em relação a isso aqui? Isso aqui o meu acabou dando errado porque eu apertei isso daqui, tá? Se nós fizermos os cálculos, pessoal, vai dar o quê? Menos 278 quilojoules. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Tá certo, pessoal? Em relação a isso, não é um exercício difícil, mas demanda tempo. Por quê? Porque lei de Hess pede, chama tempo. Isso é um saco. Sim, eu entendo. Lei de Hess acaba demorando por conta disso. Mas não que a gente não consiga resolver. Claro, aqui eu estou explicando passo a passo. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, curta e se inscreva no canal Exatamente Matemática com o professor Adnan. Tá ficando show de bola lá. Dá essa força aí pra gente, que em 2024 a gente virá com bastante novidades. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, pausa ou manda mensagem aí, que assim que eu visualizar, eu já vou tirar essas dúvidas para vocês. Tá certo, pessoal? E outra coisa, tem o botão Seja Membro. Ajuda a patrocinar esse canal aqui pra gente trazer sempre conteúdo de qualidade. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!